Bate-papo. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, Dr. Renato Dreyer, Carlos Renato Dreyer, candidato pelo PT à Prefeitura de Teutônia. Nós vamos para mais uma conversa, uma conversação aqui com os candidatos da cidade, para a gente discorrer um pouco mais durante 20 minutos, não é, Aline? A gente vai aqui conversar com o Dr. Renato Dreyer. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. Gratos por mais essa oportunidade e desde já agradecendo a nova oportunidade que nos deram, que na época da primeira convocação eu tinha aí uma videoconferência inadiável para aquele dia. Enfim, na verdade uma maneira melhor de chegar às pessoas, tendo um tempo aí para explicar melhor algumas situações. No debate sempre é aquela questão do limite do tempo, às vezes a gente fica no meio do caminho da explicação, né? Enfim, e é uma boa maneira de a gente chegar aos lares das pessoas aí de Teutônia, bom dia, dos quais a gente não vai conseguir visitar, né? Afinal, já são mais de 12.500 moradias em Teutônia, né? E nem todas a gente vai conseguir. Talvez assim a gente consiga atingir alguns com que a gente não falou ainda. Muito bem. Olha só, candidato, então, a exemplo do que nós já fizemos com os demais candidatos, a partir de agora nós acionamos um cronômetro e a partir de agora nós temos 20 minutos para esse bate-papo, para esta conversa, para esta entrevista. O cronômetro já está acionado e eu começo lhe perguntando. E esta pergunta eu fiz para todos os candidatos. Teutônia dormiu com um número de habitantes e literalmente acordou com outro mediante as enchentes que a gente viveu. Foi muito rápido esse crescimento, tanto no número de empresas quanto no número óbvio de habitantes, né? E vai refletir desde o recolhimento do lixo, a necessidade do posto de saúde, das vagas na creche. Se eleito em janeiro, qual é o plano para coordenar tudo isso? Na verdade, Aline, esse plano já devia estar em andamento há muito tempo, né? Teutônia sempre esteve, de alguma forma, preparada para receber imigrantes, né? Foi uma terra de destino de muitas pessoas, principalmente aquelas que voltaram das novas colônias para a antiga colônia, como os alemães costumam dizer, né? Teutônia cresceu muito em cima desses imigrantes que retornaram, né? Famílias antigas que voltaram ao seu ponto de partida. Esse plano digamos, de contingência para tratar desses migrantes, dessas empresas que vieram, foram criados dois problemas bastante importantes lá em Teutônia em cima disso. O primeiro foi que para as empresas que vêm, não há uma área específica para onde elas irem, né? Então está sendo assim uma destinação meio aleatória, né? A falta de um plano diretor atualizado, né? Um distrito industrial inapropriado para receber mais empresas lá, né? Bom, e as pessoas, a gente sabe que pelas inscrições de cartões do SUS, né, houve um aumento real de habitantes. Talvez a demanda por novas residências ou mesmo áreas para construir não é assim tão premente. Nas nossas caminhadas a gente vê que tem muita área urbana disponível ainda, né? Inclusive muito aluga-se, né? Mas enfim, o grande problema é a estrutura para as pessoas, né? Então, o que é demanda para a área da saúde, especificamente, né? Creches vai ser um problema que já tem demanda reprimida e vai ter de novo. Escolas de primeiro grau, né? Das infantis até 9 anos, a mesma coisa, né? Vai ser problema também. Enfim, para a área da saúde, a gente tem ideias de resolver, assim, digamos, bastante rápido a demanda reprimida que tem em termos de consultas, em termos de exames, né? Temos aí uma ideia de implantar rapidamente questões como o prontuário eletrônico nos postos de saúde e, se possível, também conectados ao pronto atendimento do Hospital Ouro Branco. O prontuário eletrônico então, uma coisa que está meio instalada, mas não está funcionando bem. A Teutônia na palma da mão, que é a ideia de poder fazer demandas públicas por um programa, um aplicativo único, né, em Teutônia, inclusive marcação de consultas, ele servirá para outras coisas também. Terá um protocolo, né, vai entrar numa fila que vai andar, né, não vai depender de nenhum favor de ninguém, né? Ou ligar para um telefone que não atende. E outra maneira de desafogar essa fila de maneira bem rápida é a teleconsulta, né? Que tantas operadoras já usam aí. Eu fiz esse tipo de consulta durante a pandemia, tive que me afastar por causa da idade, durante 1 ano e meio. Funciona bem, tira muita gente da fila
que muitas vezes é só uma questão de tirar uma dúvida, mostrar uma lesão de pele, ou simplesmente se queixar para alguém, né? Se o médico que atende a teleconsulta verifica que aquela pessoa tem problemas, que tem que ter uma consulta presencial, ele agenda. Pode agendar exames por ali, um retorno posterior, né? São maneiras de fazer a coisa andar rápido. Quanto à questão física de creches e escolas, bom, num primeiro ninguém constrói uma entidade assim de um dia para o outro, né? Evidentemente que vai aumentar a fila e vamos ter que trabalhar com isso de maneira bem rápida e competente, se possível já no período de transição. Candidato, o senhor faz uma crítica em relação ao plano para o recebimento de novas empresas dentro desse projeto industrial. O que o senhor faria de diferente caso seja eleito? Para onde o senhor levaria essas empresas? Qual é o teu projeto em relação a isso? Porque não adianta, o problema ele está colocado. E agora, as empresas estão migrando para a cidade de Teutônia. Parece que havia um consenso entre os candidatos todos de lá de que vai ter que se criar uma nova área, né? A atual, ela é inadequada em todos os sentidos. Ela é estreita e longa, ela tem atualmente 5 empresas instaladas lá. Logo adiante da última, que é a Reineken Indústria lá, que é do nosso presidente da SIC, o Renato Schiffler, né? Adiante tem uma APP, uma área de preservação permanente, que não vai poder ser ocupada de forma de construção industrial, né? E parece que vai ter que haver de alguma forma, uma rodovia mais a oeste, que dá para conjugar com a via férrea, que já está lá, que está em momento de reparo, né? Porque foi atingido pela enchente, mas ela vai existir. Dá para, ali nessa área, fazer uma nova área industrial, né? Não teria, no momento, um local específico para isso, mas tem vários locais possíveis ali, né? E claro que então ela seja de forma adequada. Na atual, até fazer um trevo é difícil. E uma área industrial tem uma série de quesitos que tem que corresponder, né? E a atual não corresponde a nenhuma. Então, vai ter que se criar um distrito industrial novo. E vem vindo empresas, muitas delas estão se localizando. Tem investimentos milionários aí destinados a Teutônia, como vocês devem ter acompanhado, né? De grandes indústrias que já estão lá, né? Enfim, elas vão ocupar alguns lugares às margens da Via Láctea, que é um outro problema em discussão lá, né? Então não tem uma maneira rápida de resolver isso, né? Mas certamente vai ter que se criar um novo distrito, uma rodovia que desafogue o trânsito pesado da nossa área urbana. A Via Láctea foi incluída na área urbana, né? Não adianta mais. Vai ser uma via rápida, mas sem possibilidade de ter o trânsito tão pesado como hoje, né? Candidato, se eleito em janeiro, o senhor permanece com a organização das secretarias como ela está hoje ou vai extinguir alguma secretaria, criar secretarias novas? A ideia das secretarias, as básicas, certamente vão continuar, né? O que a gente se propõe mesmo, uma secretaria nova que a gente certamente vai criar, desvinculada de obras, né? É uma secretaria de planejamento e inovação. Essa vai ter que existir para acompanhar todas as demandas atuais, né, nessa área. Então precisa ter projetos, planejamento e inovação, né? Mesmo porque, nós acabamos de falar, muitas dessas infraestruturas que vão ser demandadas vão depender de recursos de fora, do governo federal principalmente, né? Então, bons projetos têm bons resultados, né? Inclusive em termos de demandas atendidas, né? Podem ser por diversos ministérios ou pelo PAC, né? Mas, então, tem que haver... E inovação é uma coisa absolutamente necessária, né? Me parece que o município de Teutônia está um pouquinho parado no tempo nessa área, né? Se pede uma pizza por um aplicativo e não tem um aplicativo para atender as pessoas do município, né? Área da saúde. Qual é a avaliação que o senhor faz? E uma pergunta que é muito recorrente, principalmente da audiência, que é zerar a fila de creche. Tem como fazer isso, hein? Bom, em princípio, parece ser uma promessa de alguns dos candidatos, zerar a fila de creche. Quer dizer, se tem demanda por Teutônia, sempre vai ter fila, né? Independente da enchente. E Teutônia está aos poucos independente, tem que desvincular um pouquinho dessa questão da catástrofe ambiental da enchente, né? Teutônia vem atraindo empresas, vem atraindo pessoas,
há muitos anos, né? E Teutônia não é uma cidade planejada, esse é um problema sério nessa área aí também, né? Zerar creches, bom, vai ter que haver projetos, tem projetos em andamento para novas creches lá, ou para completar pelo menos, né? Pelo que eu vejo, o senhor não acredita. De zerar, Zerar a eu fila. não sei qual é se me disser algum município onde está zerado, talvez bem pequenininhos é possível, Desse né? porte eu não conheço. Mas do porte de Teutônia, me parece que não existe isso, né? Evidentemente que vai ter que se ter um olhar muito específico para essa área, né? Porque eu já disse outras vezes, muito mais uma questão social, a questão das creches, né? E também a questão da educação infantil até 9 anos, com turno inverso. É muito mais problema social do que propriamente de educação, né? Liberar o casal para o trabalho, né? Não ter que ficar um deles em casa cuidando dos filhos e sabendo que os filhos vão estar bem cuidados, eles trabalham bem, trabalham tranquilos, né? Agora, zerar não me parece uma possibilidade, pelo menos não imediata. Quanto à saúde, o Moisés lhe perguntava um panorama geral ou algum projeto específico a partir de janeiro. O senhor falava da telemedicina. Essa talvez é a cereja do bolo do seu plano de governo para a saúde? A telemedicina, né, para desafogar filas, a marcação de consultas nos postos por um aplicativo, né? Teutônia na palma da mão, é assim que nós chamamos. Ele servirá para uma série de outras demandas da área pública, que são direitos do cidadão serem atendidos, né? Não tem que estar pedindo lá, vai ser atendido conforme a tua cara, né? É um dever do poder público que vai ser atendido, né? A questão das teleconsultas, então o aplicativo, e a questão deixa eu ver, são 3 pontos, né? Aplicativo, que eu estou olhando na palma da mão, teleconsultas, e, bom, enfim, um outro plano importante que a gente tem, e é uma demanda muito reprimida, é o atendimento de idosos e precisamos criar pelo menos mais 2 ESFs lá em Teutônia, né? Atualmente são 4, todas elas trabalham localizadas no bairro de Canabarro, que é o mais populoso, tem metade dos habitantes de Teutônia, né? Mas a demanda dos outros bairros existe também. E com essas equipes a gente pretende resolver 2 problemas. Um é deshospitalizar as pessoas, né? As grandes empresas da área da saúde fazem isso já, né? O doente custa mais barato em casa, está no ambiente familiar, e se ele puder ser assistido lá com revisões periódicas, inclusive nas casas de idosos, né? Que muitas vezes padecem desse problema aí, talvez possa baixar o custo deles, né? Então, ESFs, né, são absolutamente necessárias, né? E, bem, elas têm recurso destinado pelo governo federal também, né? Tem contrapartida em termos de pessoas do município, mas são entidades fáceis de se criar em curto espaço de tempo, né? Se o senhor tivesse que atacar um problema que, na tua avaliação, é o principal nesse momento na cidade, qual seria? Eleger um principal. Meio complicado isso, né? São muitos. Uma queixa que está assim, muito persistente é a do problema viário, né? O interior demandando muitas coisas, né? Estradas mal conservadas, a maior parte delas foi feita há 30 anos, não teve recapeamento posterior a isso, né? Enfim, e tem 2 maneiras de a gente melhorar isso, né? No plano viário, que é um problema. Primeiro é realmente fazer um planejamento de atendimento sequencial dessas estradas, né? A gente vai ter que reclamar para o Estado, são 2 vias lá que pertencem ao Estado, né? Que é a própria Via Láctea e a estrada que vai ter Teutônia Poço das Antas, né? É responsabilidade do Estado, não é do município, né? São 2 vias extremamente importantes nessa área. E de alguma forma desafogar o trânsito em Teutônia, né? Que parece que todo mundo trabalha nas consequências, nas causas não, né? O que falta em Teutônia é um bom transporte público, né? Coletivo. Então, se a gente fizer um bom plano de transporte coletivo em Teutônia, as pessoas podem começar a deixar seus automóveis em casa e dessa maneira também desafogar o trânsito. Principalmente, como a gente já teve a oportunidade de falar,
nas áreas do comércio centrais, né? Onde o problema do estacionamento é um problema sério, né? Gente levando multa, pisca-alerta ligado, bom, a ideia de fazer um estacionamento rotativo e de bem possibilitar que as pessoas cheguem àquele local a pé, andando algumas quadras, né? Sem ter que necessariamente trazer seus carros para a área central. Isso, na verdade, é um problema em todas as cidades em desenvolvimento, cidades grandes, né? Cidades grandes estão, inclusive, fazendo pedágio para evitar que as pessoas venham ao centro, né? Não estamos nesse estágio ainda em Teutônia, mas é uma maneira, bom, desafoga o centro, né? Não precisa estar... não tem outras maneiras de resolver muito bem. Deixa as pessoas chegarem ao comércio, deixem elas transitarem pelo centro, mas que seja a pé, ou de bicicleta, né? Ou de repente até de moto. Candidato, a agricultura do município, qual é o plano a partir de janeiro? Bom, eu chamo de o agrofamiliar, né? Nós somos pequenas propriedades, somos um minifúndio. A gente tem lá a ideia básica, a primeira, de devolver a esse agrofamiliar a sua vocação original, né? Que não é a produção em escala, a grande produção, né? É a produção diversificada, com a avaliação de cada uma das propriedades por técnicos da área municipal, ou ajuda da Emater, que seja, né? O que é mais adequado para se plantar naquelas áreas, né? Ao mesmo tempo já dá para ajudar em áreas de nascentes e córregos, de preservar essas áreas aí, já é uma questão do meio ambiente, né? E de tentar juntar propriedades vizinhas em termos de construção de agroindústrias familiares, né? Quer dizer, ajuda a somar esforços e recursos, né? E determinadas indústrias se juntarem para juntarem valor, né? Agregar valor ao produto da sua propriedade. E terem, claro, um valor maior para isso, né? E, ao mesmo tempo, que o poder público, e isso a gente pode fazer com recursos que não são do município, né? Que é o PAA, né? Que mais se refere à Conab mesmo, mas tem o PNAE, né? PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que dá para, aos pouquinhos, ir garantindo a esses produtores, a essas agroindústrias, a aquisição de até 100% da produção excedente, né? Eles próprios vão poder consumir e ligar isso de alguma forma ao setor, à área turística, né? As pessoas chegam, se tiverem estradas razoáveis, ir para o interior, visitar essas agroindústrias, e turistas, sabe, vem para gastar, para comprar, para conhecer. Inclusive na área cultural também, né? Que nós temos muito lá uma coisa muito germânica no nosso interior ainda. E a rota germânica já esteve bem melhor do que está hoje em dia, né? Ela pode ser reativada com esse planejamento. O senhor tem 3 minutos ainda, candidato. Sobre a Languiru, você avalia que a administração deveria ter um envolvimento um pouco maior para tentar evitar o pior, Renato? A questão cooperativa, Languiru, infelizmente ela não diz respeito ao poder público, né? O poder público não tem ingerência nessa área. Tem promotorias específicas para isso, né? E as entidades de segundo e terceiro grau de cooperativas já deviam ter se envolvido mais nessa questão, né? Não é uma questão de poder público. E o que chama a atenção, e já falei em outra oportunidade, é a falência de cooperativas de produção na nossa área aqui. Foram 3 e poucos anos, a Copav. Hoje ainda tem gente pagando dívida da Copav lá em Teutônia, né? Falência há 40 anos atrás, né? A CCGL faliu aqui, renasceu em outro ponto, mas faliu em Teutônia, né? A Languiru. Nós tivemos outras grandes cooperativas do mesmo tipo de produção, né? De proteína animal, principalmente, ou grãos, né? Uma Cotrijuí, a Piá. O que eles têm em comum, essas cooperativas, né? Gestões eternizadas, gente mandando há mais de 20 anos, é uma questão que já devia ter sido resolvida. E quem pode resolver essa questão a nível de cooperativas são as de segundo e terceiro grau, né? A Federação de Cooperativas poderia ter algum trabalho nessa área. E o que acontece a mais, além de terem gestões terem presidentes, digamos no caso, que se eternizaram no poder, 20 anos ou mais, todas elas, da falência, elas não têm uma reguladora. As outras cooperativas e outras áreas da economia, como por exemplo a área da saúde, tem a ANS, né?
as de eletrificação, que nós temos muitas aí, tem a ANEEL, e essas cooperativas não têm uma regulação. Se tivesse regulação, talvez não tivesse acontecido nada disso, né? Então, me parece que está na hora de pensar numa forma de regulação dessas cooperativas de produção, para evitar esse tipo de problema aí, né? Independente de que, por exemplo, como eu já disse antes no projeto da agricultura, não é a vocação para a produção em escala da pequena propriedade, né? Ela foi dirigida pelas cooperativas, justamente, pelos bancos também com seus investimentos, né? E aí agora a gente vai programar um microcrédito com as cooperativas, principalmente de crédito, né? E que se volte, então, ao original, né? Da cultura múltipla nas propriedades, né? Que quando é em escala, né? Dá uma enchente, quebra uma cooperativa ou uma greve de caminhoneiros, que seja, né? Pronto, os animais ficam sem alimentação, né? Então, vamos ter que começar a encarar isso. Claro que também não vai ser de uma hora para outra, mas vamos começar a oferecer essa alternativa com a ajuda bem firme do município, né? E, claro, a ajuda também do pacote agrícola, que sempre se discute, ultimamente vem sendo diminuído, que é a ajuda direta do município em termos de benefício para a área rural, né? Tem muito a ser feito. Candidato, passados os 20 minutos, nós queremos agradecer sua disponibilidade de estar conosco, desejar uma boa semana, última semana de trabalho e até a próxima. Ok, obrigado para vocês pelo espaço, né? E, claro, a caminhada está se encerrando daqui mais alguns dias e temos mais 2 debates pela frente, né? Bem, enfim, o último foi muito importante, foi legal, né? No sábado passado, né? E, mais uma vez, obrigado a vocês por nos receberem aqui e dar uma chance de a gente explicar o que quer fazer. Abraço a todos de Teutônia. Grande abraço. Doutor Renato Dreyer, nosso convidado é candidato pelo PT à Prefeitura de Teutônia.